Desde os primeiros instantes, Ruby nos é apresentada como uma mulher que desafia convenções. Sua beleza estonteante é apenas o reflexo externo de uma personalidade intensa, ambiciosa, determinada a romper com a pobreza e conquistar tudo o que acredita merecer. Vinda de uma família humilde, criada por sua mãe e sua irmã Cristina, Ruby cresceu cercada pela frustração de uma vida sem luxo, sem prestígio, sem reconhecimento. E ela jurou a si mesma que nunca se contentaria com o pouco. Estudante universitária, Ruby obtém uma bolsa de estudos numa renomada instituição. Lá, conhece Maribel, uma jovem rica, generosa e profundamente marcada por um acidente que a deixou com uma deficiência permanente. Maribel enxerga em Ruby uma amiga verdadeira, alguém que a trata como igual, sem piedade, sem olhar para sua condição física. Mas Ruby, em segredo, inveja Maribel. Não pela deficiência, mas pela fortuna, pelo conforto, pela segurança. Por tudo aquilo que ela mesma jamais teve. Maribel apaixona-se por Heitor, um arquiteto bem-sucedido, que a conhece pela internet. Com o tempo, o relacionamento se intensifica e eles marcam casamento. Heitor tem um grande amigo, Alessandro, um médico idealista, honesto e apaixonado por sua profissão. Ao conhecer Ruby, Alessandro se encanta instantaneamente. E, pela primeira vez, Ruby sente-se amada de verdade. O médico não tem riqueza, mas oferece algo que ninguém jamais lhe ofereceu: amor sincero, puro, desinteressado. Mas o sentimento de Ruby é complexo. Por um lado, ela ama Alessandro. Por outro, sabe que com ele jamais terá o luxo com que sempre sonhou. E assim, movida por esse conflito interno, ela começa a arquitetar seu plano. Ela se aproxima de Heitor, que está prestes a se casar com Maribel, e o seduz. Ele resiste, mas a beleza e a astúcia de Ruby falam mais alto. Há poucos dias do casamento, Heitor abandona Maribel no altar e foge com Ruby. A sociedade inteira se escandaliza. Maribel desmorona. Ruby e Heitor se casam. A festa é luxuosa. As manchetes estampam o escândalo. Ruby finalmente tem o que queria: riqueza, status, luxo. Mas o vazio dentro dela continua lá. Alessandro, ferido, decepcionado, tenta reconstruir sua vida. Ruby, por sua vez, começa a perceber que Heitor, embora rico, não é o homem que ela respeita. Ele a ama, sim, mas seu ciúme, sua possessividade e sua insegurança tornam a convivência insuportável. Ruby passa a desprezá-lo. A relação degringola. Enquanto isso, Maribel tenta seguir em frente, apoiada por seus pais e por sua força interior. Alessandro, aos poucos, se reaproxima dela, e os dois começam uma amizade sincera, que evolui para um sentimento mais profundo. Ruby, ao perceber que Alessandro está se afastando de vez, se desespera. Tenta reaproximar-se, mas ele resiste. Ela o provocava, o seduzia, jogava com os sentimentos de todos ao seu redor. Nada era o suficiente. Ruby não suportava perder. Para ela, tudo era uma competição. E ela não aceitava ser derrotada. O casamento com Heitor entra em colapso. As brigas se tornam constantes. Ruby o trai. Ele a confronta. Os dois se tornam inimigos dentro da própria casa. Ruby, então, passa a agir com mais frieza. Ela não mede as consequências. Destrói amizades, manipula situações, mente, engana, finge. Tudo em nome de seu único objetivo: vencer, ter mais, ser mais, dominar todos à sua volta. Mas o destino cobra. E cobra caro. Um acidente trágico muda tudo. Ruby sofre uma queda durante uma discussão com Alessandro. Seu rosto, antes tão perfeito, fica desfigurado. Ela perde uma perna. O mundo dela, baseado na imagem, no poder de sedução, desmorona. Abandonada por todos, Ruby se isola. Vive reclusa, amargurada, mergulhada em lembranças do que foi, do que poderia ter sido, do que perdeu. Os espelhos se tornam seus maiores inimigos. A beleza se foi. O poder, também. Restou apenas o vazio. Anos se passam. A história de Ruby vira lenda. Alguns a veem como vítima de sua ambição. Outros, como uma mulher que teve o que mereceu. Mas ninguém esquece. Sua história ecoa. Inspira. Amedronta. E é nesse cenário que surge Fernanda, a sobrinha de Ruby. Uma jovem que cresceu ouvindo fragmentos dessa história, que observou os destroços deixados pela tia, que absorveu sua dor, sua revolta, sua frustração. Fernanda decide vingar Ruby. E, aos poucos, começa a trilhar o mesmo caminho. Ela se aproxima do filho de Alessandro. Seduz. Manipula.
Faz com que a história comece a se repetir. Mas o ciclo precisa ser quebrado. Fernanda descobre as verdadeiras intenções de Rubi. Descobre que a tia, mesmo depois de tudo, ainda era capaz de manipular quem estivesse por perto. Que ainda queria dominar, controlar, usar sua dor como moeda. Fernanda decide, então, seguir outro rumo. Enfrenta a tia. Confronta seus próprios sentimentos. E finalmente entende que a verdadeira força está em ser diferente. Em não repetir os erros. Em se libertar do peso do passado. Rubi, agora solitária, diante de um espelho quebrado, encara o reflexo de uma vida de escolhas erradas. A mulher que teve tudo e perdeu tudo. Que trocou amor por riqueza. Que confundiu poder com respeito. Que confundiu desejo com amor. Que destruiu quem mais a amava. A história de Rubi não é apenas sobre beleza, ambição e traição. É sobre as consequências de cada decisão. Sobre o preço da vaidade. Sobre o vazio de uma vida sem amor verdadeiro. Sobre o tempo, que tudo leva. E que no fim, não há riqueza que compre o perdão. Rubi é a anti-heroína que amamos odiar. A mulher que teve coragem de fazer o que muitos apenas sonham, mas que pagou o preço de forma cruel. Uma história de excessos, de escolhas perigosas, de tragédias anunciadas. Um clássico eterno. Uma mulher inesquecível. Rubi, diante do espelho quebrado, recorda sua trajetória como quem revê um filme doloroso em câmera lenta. As vozes do passado ecoam em sua mente como fantasmas. A voz de sua mãe, simples e honesta, implorando que ela não se perdesse no caminho. A de sua irmã Cristina, exausta de tentar salvar quem não queria ser salva. A de Alessandro, no auge da dor, dizendo que a amava, mas que jamais poderia perdoá-la. Ela se lembra de cada beijo dado por interesse. De cada olhar trocado com intenção. De cada manipulação que ela acreditava controlar perfeitamente. Rubi era uma estrategista. Uma jogadora. E no tabuleiro da vida, ela acreditava estar sempre 2 passos à frente. Mas em algum momento, os peões se voltaram contra a rainha. Heitor, que outrora desejava com loucura, passou a odiá-la com a mesma intensidade. Maribel, que lhe estendeu a mão com bondade, foi humilhada. Alessandro, que a amava com sinceridade, foi descartado como um simples capricho. Rubi nunca soube amar de verdade. Ela confundia amor com posse, desejo com conquista, emoção com triunfo. E foi assim que ela perdeu tudo. Ela passa os dias enclausurada, coberta por véus, escondida do mundo. Não quer que vejam o que se tornou. Mas, mais do que esconder o rosto, Rubi quer esconder a vergonha, a dor, o fracasso e, principalmente, o arrependimento. O orgulho ainda vive nela. Mas agora, misturado com uma tristeza profunda. Uma tristeza que só entende quem já teve o mundo aos pés e o viu desmoronar pedra por pedra. Mas a história de Rubi não morre com ela. Ela ressurge no olhar de Fernanda, que carrega no sangue a mesma determinação. Mas com a juventude vem também a esperança. A chance de fazer diferente. Fernanda confronta Rubi. Pergunta por que ela fez o que fez. E Rubi, sem levantar os olhos, responde apenas com um silêncio pesado. Porque as respostas, ela sabe, são inúteis. O silêncio de Rubi naquela tarde não foi apenas uma recusa de resposta, foi o reconhecimento de que, ao longo da vida, ela se tornou prisioneira das próprias escolhas. Fernanda, por sua vez, encara a tia não mais com raiva, mas com um misto de compaixão e medo. Ela entende, naquele instante, que a verdadeira tragédia da vida de Rubi não foi a perda da beleza, nem das riquezas, nem dos amores. Foi a solidão. O tipo de solidão que não depende da presença física de outras pessoas, mas do vazio absoluto que nasce quando alguém deixa de ser amado, respeitado e, principalmente, perdoado. Os dias de Rubi agora são marcados por rotinas mecânicas. Levantar da cama é um gesto custoso, não apenas pela limitação física, mas pelo peso da memória. Cada passo arrastado é uma lembrança. O café da manhã sem gosto. As paredes frias da casa que um dia foi palco de festas luxuosas. As cartas não lidas. Os porta-retratos virados para baixo, porque encarar o passado se tornou um martírio insuportável. Em um desses dias sombrios, Rubi reencontra um antigo amigo de sua juventude, Paco, um homem simples, que sempre a admirou de longe, sem jamais ousar competir com os homens poderosos por quem ela se interessava. Paco, agora um senhor de cabelos grisalhos, observa Rubi com um olhar que mistura tristeza e nostalgia. Ele não veio cobrar, nem julgar, apenas oferecer companhia, o que para Rubi soa estranho, desconfortável,
quase insultuoso. Mas Paco é paciente. Ele sabe que o tempo suaviza até as arestas mais cortantes. Ao lado dele, Rubi começa, lentamente, a resgatar fragmentos de quem foi antes da obsessão pela riqueza. As conversas são curtas, monótonas, mas honestas. E pela primeira vez em anos, ela sente que está sendo ouvida, não como um objeto de desejo, mas como uma pessoa quebrada tentando se reerguer. Enquanto isso, o mundo gira sem se importar com sua dor. Maribel, agora uma mulher madura e bem-sucedida, construiu sua vida sobre as próprias cicatrizes. Casou-se novamente, adotou uma filha, dedicou-se a causas sociais, transformando sua dor em força. Alessandro seguiu um caminho semelhante. Depois de anos de sofrimento, encontrou novamente o amor, constituiu família e fez carreira como médico respeitado. Ambos se tornaram exemplos de superação e perdão, mas carregam, em algum lugar do coração, a sombra de Rubi. A cidade, por sua vez, nunca esqueceu dela. O nome Rubi ecoava como um mito, como uma história que os mais velhos contavam às novas gerações, ora como uma advertência, ora como uma lenda fascinante sobre a mulher que ousou desafiar as regras do jogo social. Mas o tempo é implacável. Rubi, cada vez mais frágil, começa a escrever um diário. Um caderno simples, onde derrama suas lembranças como quem tenta lavar a alma. Escreve cartas que jamais serão enviadas. Escreve confissões que jamais serão lidas. E nesse exercício doloroso, vai compreendendo que o poder que tanto buscou sempre foi uma ilusão. Ela percebe que as pessoas que realmente importavam tentaram avisá-la, tentaram salvá-la, mas ela, cega pelo brilho do que não possuía, se recusou a escutar. Certa tarde, Fernanda volta para vê-la. Já não é mais a menina inquieta, sedenta por vingança. É uma mulher que amadureceu ao encarar os próprios limites e que agora deseja apenas entender, não repetir. Ela lê, aos poucos, as páginas do diário de Rubi, e o que encontra ali não são justificativas, nem arrependimentos claros, mas pequenas janelas para a mente de alguém que sempre acreditou que amor era uma moeda de troca e que felicidade era sinônimo de posse. Fernanda compreende, então, que Rubi foi, acima de tudo, uma vítima de si mesma. Alguém que cresceu num mundo onde beleza era seu único trunfo, e que usou essa arma até que ela se voltasse contra si. Em um gesto silencioso de reconciliação, Fernanda segura a mão da tia, e pela primeira vez Rubi chora sem orgulho, sem resistência. Apenas lágrimas puras, que lavam anos de amargura. Na última página do diário, Rubi escreve uma frase curta, mas que resume sua trajetória. Eu quis tudo, e acabei com nada. É esse o legado que ela deixa. Não um testamento de bens, não uma fortuna, mas uma lição crua sobre o que realmente importa. Quando Rubi parte, é numa noite silenciosa, cercada por suas cartas e memórias. A cidade, pela manhã, comenta o acontecimento como quem fecha um capítulo. Mas Fernanda não esquece. Ela carrega dentro de si a semente de uma nova história. Uma história que não precisa repetir os mesmos erros. Porque, no fundo, essa é a verdadeira herança de Rubi, o exemplo de até onde a ambição pode levar e o convite para não trilhar o mesmo caminho. A novela Rubi não sobrevive apenas pelo drama, pelos amores impossíveis, pelas traições escancaradas ou pelas reviravoltas arrebatadoras. Ela sobrevive porque toca em feridas universais, a vaidade, a cobiça, o medo da solidão, o desejo de ser amada e respeitada. Porque todos, em algum momento, já foram um pouco Rubi. Já desejaram o que não podiam ter. Já confundiram paixão com poder. Já colocaram sonhos materiais acima de afetos reais. E, no fundo, é por isso que Rubi nunca será esquecida. O silêncio de Rubi é mais eloquente do que qualquer palavra. Fernanda, diante da tia, entende que não há justificativa que repare o que foi destruído, nem argumento que devolva o tempo perdido. A antiga rainha das aparências, agora, é apenas um retrato do que sobrou, uma mulher quebrada, presa às suas próprias escolhas. Mas Fernanda, diferente de Rubi, escolhe o perdão. Não como um presente para a tia, mas como uma libertação para si mesma. Ela decide romper com o ciclo de ambição cega, de sentimentos negociados, de relações movidas por interesse. E ao fazer isso, escreve um novo capítulo, não apenas para sua vida, mas para todo o legado que Rubi quase lhe impôs. Enquanto Rubi segue, dia após dia, encarando o espelho estilhaçado, Fernanda vai construindo sua própria história, feita de escolhas mais leves, de amores sinceros e de verdades que não precisam ser maquiadas. Ela entende que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em ser dona de si. O tempo passa, as feridas cicatrizam, umas mais profundas, outras jamais fechadas, e a lenda de Rubi permanece viva, não como exemplo a ser seguido,
mas como um alerta para quem ousa pensar que a felicidade pode ser comprada, que o amor pode ser manipulado ou que a beleza pode sustentar a vida para sempre. No fim, Ruby se torna o que sempre temeu, invisível. Não pelas cicatrizes no rosto, mas pelo vazio que se tornou sua essência. E Fernanda, olhando para trás, entende que o maior triunfo não é ter tudo, mas saber reconhecer o que realmente importa.